a geopolítica do fim do mundo. Olá pessoal, olha só, eu vou mandar um abraço para 2 membros da família Quase Tudo. É bem rapidinho. E como bom cavalheiro, damas primeiro. Por isso que meu primeiro grande abraço é para Elaine Rocha. Ela não deixou a cidade. Elaine, beijo e um grande abraço para você. Finalmente o meu abraço vai para um pai e seus filhos. Ricardo, sua filha Mirela e seu filho Paulo Ricardo, lá de Fortaleza. Ricardo, Mirela e Paulo Ricardo, grande abraço para vocês. Uma observação bem rapidinha. O pessoal da família, a maioria, boa parte do pessoal, me perguntou por que eu estava demorando a postar. Foi devido a alguns problemas pessoais e também um pouco de desânimo por conta de umas mudanças nas regras do YouTube, que está cortando, as pessoas não estão recebendo notificação, e aí eu fiquei meio para baixo. Então, mas agora vou continuar, mas não vou parar, isso com certeza. Mesmo que seja apenas um vídeo por semana, ok? Agora indo ao nosso papo, olha só. Sonhar com a paz mundial é possível. Impossível é que isso um dia venha a acontecer. Por quê? Porque desde que o animal homem se tornou humano, ele mata indivíduos da sua própria espécie. Ao contrário dos outros animais. O ser humano possui um instinto assassino. E veja que essa expressão não é nova, ela vem da psicanálise, sendo que eles chamam de instinto de morte. Vem dentro de nós desde o nascimento. A maioria de nós que foi à escola sabe que o homem foi se desenvolvendo, foi chamado de Homo sapiens, e ao mesmo tempo ele foi criando armas, aprendendo a fazer armas e guerras. E o tempo foi passando. Em nome de Deus e da religião, o homem matou seus iguais. Em nome da religião e de Deus, civilizações destruíram outras civilizações. Matavam seus iguais, mas aos seus olhos, aqueles seus iguais eram diferentes. Eram vistos como estranhos. E por serem diferentes e estranhos, deviam ser escravizados e humilhados. Os poderosos dominadores dominam os fracos. Ou melhor dizendo, dominavam e ainda dominam. E qual a receita para essa dominação? Simples: poder, riqueza e um bom exército. E claro, muitas armas. A tecnologia das armas. A gente sabe, indo ao museu, vendo filmes, que no passado se matava um ou alguns homens de uma vez. Hoje, em pleno século XXI, pode-se matar bilhões de uma só vez. Pergunta: o ser humano pode viver sem guerra? Podem viver sem matar uns aos outros? Com certeza não. Mesmo as civilizações mais antigas e religiosas fizeram guerra. Exemplo, as cruzadas durante o período medieval. Em nome de Deus e do Santo Papa, milhares de cavaleiros santos mataram milhares de pessoas. E tem um detalhe: esses cavaleiros, quanto mais conquistavam, mais ficavam ricos. Os homens matavam em nome da fé, de Cristo ou até mesmo de Maomé. A história da humanidade é a história de séculos e séculos de dominação e genocídio. Mas enfim, chegamos ao século XXI. Pergunta: nosso senso moral teria evoluído? Nosso instinto assassino teria também diminuído? E a pergunta mais óbvia: paramos de matar nossos semelhantes? Não, muito pelo contrário. O animal homem foi evoluindo moralmente. Mas é claro, continuou evoluindo em outra característica: a maldade humana. Começamos o século XX fazendo a Primeira Guerra Mundial, ali por volta de 1914 a 1918. É claro, eu não vou ser injusto. Em meio a esse tempo, a ciência também foi evoluindo. Com a evolução da ciência veio o progresso da medicina. E aqui uma curiosidade: quanto mais a medicina evoluía, os soldados feridos na guerra poderiam ser recuperados bem rapidamente. Tava lá o soldado todo ferido, chegava o médico com a medicina já um pouco moderna, fazia um curativo e mandava o cara de volta para a guerra. Mas o instinto de morte, o instinto assassino do ser humano é insaciável. A Primeira Guerra Mundial não foi suficiente para saciar esse desejo de morte, esse desejo de poder, desejo de dominação. Chegamos aos tempos modernos. Mesmo assim, o instinto destrutivo continua firme. Em meados do século XX,
mais ou menos entre 1939 a 1945, para ser mais exato, eclode a Segunda Guerra Mundial. Foi a prova mais clara que o instinto assassino, o desejo de poder, continuava ainda mais forte. A Segunda Guerra Mundial nos deixou 55 milhões de mortos. Mas a gente não pode negar, o ser humano foi evoluindo materialmente, foi evoluindo tecnologicamente, mas não evoluiu no senso moral. E aqui uma observação rápida. Quando eu falo em senso moral, eu me refiro ao bem e ao mal, um dualismo. E o animal homem, nessa sua evolução material, evoluiu também na tecnologia de armas. E aqui vale lembrar um detalhe. Durante a Segunda Guerra Mundial, houve uma coalizão, mas quem saiu como principal vencedor? Os Estados Unidos da América. O mesmo Estados Unidos que sequestrou cientistas alemães. Em meados do século XX, o homem moderno, o animal homem, mostrou para que veio. Em 1945, o mundo testemunhou algo jamais visto: a bomba atômica. Uma bomba de destruição em massa. E os grandes heróis da Segunda Guerra Mundial lançaram essa bomba sobre Hiroshima e Nagasaki, cidades japonesas. Enfim, a Segunda Guerra Mundial acabou. Chegou a paz no mundo? Não. Infelizmente, não. Quanto mais se ganha, mais se quer. O instinto assassino não morre, o desejo de poder não adormece. Ao fim da Segunda Guerra Mundial, começou um novo tipo de guerra. Uma guerra silenciosa, a Guerra Fria. Estados Unidos e União Soviética disputam suas ideologias políticas. Capitalismo contra o comunismo soviético. A geopolítica do fim do mundo começa a germinar. Espiões, conspirações e poderosas agências secretas. E quais seriam essas agências secretas? A KGB da União Soviética e a CIA dos Estados Unidos. No entanto, para a grande maioria, para a grande população mundial, havia paz, mas era uma falsa paz. Aquelas duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, que ficaram aliadas contra Hitler, agora mostram e demonstram suas desconfianças. Era espionagem para todo lado, era a KGB nos Estados Unidos, a CIA dentro da União Soviética, começavam a conspirar e a levar informações sigilosas. E foi assim que a União Soviética soube criar a sua bomba atômica. Agora os dois governos sabiam. Uma guerra direta entre os dois países seria o fim do mundo. Mas a partir de agora, tudo seria possível. E o tempo foi passando. Até que no fim dos anos 80, uma grande notícia se espalhou pelo mundo. A União Soviética deixa de ser comunista. Aparentemente era o fim da Guerra Fria e os líderes dos dois países apertaram as mãos. E como eu disse antes, aparentemente a Guerra Fria tinha acabado. No entanto, em 11 de setembro de 2001, o mundo ficou estarrecido. Nos Estados Unidos, as famosas Torres Gêmeas foram atingidas por aviões. Cerca de 3.000 pessoas morreram no ataque terrorista. Um novo ator na geopolítica mundial estava entrando em cena. Al-Qaeda. De repente, os olhares, ou melhor dizendo, os radares americanos agora apontam para o Oriente Médio. O Oriente Médio do Islã, a terra de Alá e Maomé, o Oriente Médio do Alcorão. Mas quem era o líder máximo da Al-Qaeda? Seu nome era Bin Laden. Inclusive, o próprio Bin Laden chegou a negar sua participação no atentado nas Torres Gêmeas. Mas a CIA, catando aqui, catando ali, chegou a encontrar algumas provas. Se é que podemos acreditar na CIA e nos seus agentes. Chegou o momento da vingança, da retaliação. O governo americano contra os muçulmanos radicais. Agora era uma questão de honra. Tinham que caçar Bin Laden, o maior terrorista do mundo. E os militares americanos escolheram o alvo, o Afeganistão, o país dos talibãs extremistas. O instinto assassino estava à flor da pele. À flor da pele de ambos os lados. Militares americanos ansiosos por lançar bombas no Afeganistão. Os militares e a CIA deveriam caçar Bin Laden vivo ou morto. Em 2011, o encontraram vivo, mas ele apareceu morto. E assim começava um novo tipo de guerra. Atentados terroristas da Al-Qaeda e os Estados Unidos bombardeando o Afeganistão. Mas a geopolítica do fim do mundo estava apenas começando. Depois do Afeganistão, os Estados Unidos invadiu o Iraque e matou o seu líder, Saddam Hussein. Nas palavras
palavras do governo americano, era uma guerra em nome da democracia. Milhares de civis mortos, crianças, mulheres, idosos, mas em nome da democracia. Será que esse realmente foi o motivo real? Mesmo após vários atentados, a Al-Qaeda foi perdendo força, foi perdendo visibilidade. Mas a gente sabe que no Oriente Médio, política e religião não estão separados. O governo americano agora ia enfrentar homens que não tinham medo da morte. A expressão homens-bomba entrou no vocabulário. E agora, só para enfatizar, com a morte de Bin Laden, entrou um novo ator em cena, o Estado Islâmico, uma organização terrorista desejando criar um califado, um verdadeiro Estado Islâmico. E no começo, os Estados Unidos e a OTAN e a ONU subestimaram o Estado Islâmico. Não conseguiram ver, pelo menos no início, a organização, a estrutura do Estado Islâmico. Só para você ter uma ideia, até 2014, o Estado Islâmico, também conhecido como ISIS, já havia conquistado quase todo o território do Oriente Médio. A cidade de Mossul foi uma das principais conquistas dessa organização. A geopolítica do fim do mundo começou a mostrar sua face no Oriente Médio. O governo americano agora envolvido numa guerra no Iraque, no Afeganistão e agora, nesse momento, na Síria. A Síria do presidente Assad. Mas a Síria agora passa a sofrer uma guerra civil. Uma guerra envolvendo xiitas e sunitas. Duas vertentes do Islã que parecem se odiar. Em outro momento eu comentei com você. A guerra na Síria pode levar a uma guerra nuclear. Por quê? Porque os russos estão apoiando o presidente Assad e agora a China também está querendo entrar ao lado da Rússia. Por outro lado, os militares americanos querem derrubar Assad de todo jeito. Nem que tenha que vender a alma ao diabo. O que de certa forma estão fazendo ao mandarem dólares e armas para os grupos terroristas que estão na Síria. De forma que esses grupos derrubem o regime da Síria. Mas basta um pequeno erro, um insignificante erro para ter início a Terceira Guerra Mundial. Vale lembrar, ao mesmo tempo em que afirmo que a Síria pode ser o estopim de uma Terceira Guerra Mundial, eu também afirmo que existem espalhados pelo mundo outros campos minados. Campos que podem gerar a geopolítica do juízo final, como é o caso da Coreia do Norte. Em pleno século XXI, o instinto destrutivo, o desejo de poder é maior que o diálogo. Os poderosos não querem dialogar, querem matar, destruir, dominar. Continuam matando em nome de Alá e da democracia. Minha interpretação: a paz mundial é uma utopia. A paz mundial é um sonho que nunca vai se realizar, infelizmente. O instinto destrutivo e autodestrutivo do homem animal não consegue abandoná-lo. A espécie humana é contraditória. O instinto assassino do homem animal, quando não se manifesta, ele apenas adormece. E aí eu fico pensando, no meio disso tudo, nós, simples mortais, eu e você, ficamos procurando onde está a verdade, ou mesmo as meias verdades. Infelizmente, temos que interpretar as informações que nos chegam. Que a verdade, ou pelo menos parte dela, nos revele o que está acontecendo na Síria. Que a verdade possa revelar a morte de crianças, o genocídio, o massacre de velhos e mulheres. E enquanto a verdade ou essa meia-verdade não chega, estaremos aqui discutindo, debatendo, levantando hipóteses sobre o que está acontecendo de fato. E eu queria nesse momento aproveitar e renovar o meu convite. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, vem, se inscreve. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, um like, compartilha com teus amigos. Com certeza você vai ajudar esse canal a permanecer no ar, ok? Beijão e até o próximo vídeo.